Esse é Fora do Armário, um podcast sobre saúde, direitos e diversidade. Eu sou o Dr. Wellington. Eu sou a doutora Maria Eduarda. Eu sou a doutora Carol e juntos vamos conversar sobre os principais temas sociais relacionados à comunidade LGBTQIA+. Fiquem ligados e vamos juntos fazer a diferença na sociedade. E hoje conversaremos sobre aspectos sociais e psicológicos, tendo a participação especial do mestrando em saúde, Wesley Franca. E aí, gente, como vocês estão? Tudo tranquilo. Comigo também tá tudo bem. A gente tá começando então o nosso quarto e último episódio da série. Parece até que ela já virou um xodó pra gente, né, meninas? Engraçado como o tempo passou rápido esse mês, né, gente? E quando a gente percebeu, a gente já tinha construído quase todo o projeto. Mas tá certo, vamos parar um pouquinho desse saudosismo antes que alguém comece a chorar aqui e vamos ao assunto principal desse nosso episódio, que é a importância de conversarmos sobre os temas relacionados à comunidade LGBTQIA+. Nosso convidado especial de hoje é o esteticista Wesley Franca, que atualmente está fazendo seu mestrado em saúde e tem sua linha de pesquisa direcionada à vulnerabilidade de mulheres transexuais e travesti. Seja muito bem-vindo, Wesley. Olá, pessoal, tudo certinho? Espero que todos que estejam nos ouvindo estejam bem também. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Wesley, é com um grande prazer também que a gente está contigo hoje e eu tenho certeza que tu vai conseguir agregar bastante para nossas pautas do dia. Ô Maria, e hoje a gente tem algum conceito para retomar com quem está nos escutando? Sim, hoje os nossos conceitos eles vão ser um pouquinho diferentes dos anteriores. Como assim, Maria? Então, eu separei algumas palavras para a gente retomar o pé da letra, o significado. Pode parecer uma bobagem, mas vocês vão entender, né, o porquê disso. Quem aqui sabe conceituar o que é o respeito? Eu acho que é a maneira de tratar alguém com educação, né? Talvez um sentimento de consideração pela pessoa. Tá bem. E vamos pensar assim, e a diferença entre a opinião e a ofensa? Eu acho que a opinião é uma maneira pessoal de ver ou de expressar alguma coisa. E ofensa nada mais é do que você atingir a dignidade de alguém de uma maneira ruim, de uma pessoa, de um grupo. Sim. E o amor? Amor pra mim é aquele sentimento de carinho, querer bem, abraço, beijo. Pra mim, além disso, tudo que tu falou é aquela sensação de calor no peito. Então, pelo dicionário, é isso mesmo, tá? Agora, baseado nisso, quantas vezes a gente vê uma pessoa não ter respeito perante a sociedade, ser privado de amor, do carinho e até mesmo escutar opiniões que, na verdade, não seriam nem opiniões, e sim ofensas. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum da gente ver, praticamente todo dia, né, Carol? Verdade. E essa questão dos ataques pessoais acontecem diariamente, né, Wesley? Realmente, o pessoal, né, composto por essa sigla LGBTQIA+, normalmente tem uma sofrência, né, já tem uma vivência desde a infância, onde são atacados e são agredidos pela família, mas também pela sociedade. Dificilmente a gente vê até uma pessoa que entra dentro da heterossexnormatividade sofrer isso ou ter algum problema dentro de casa, né? Isso, realmente. As mulheres trans e as travestis são muito afetadas, né? Principalmente aqui no Brasil. Hoje o Brasil ele está no ranking, né? Em primeiro lugar do ranking, como o país que mais mata travestis e mulheres transexuais. Tendo uma expectativa de vida de 35 anos, né? Meu Deus. Algo muito abaixo até mesmo da metade do restante da população nacional. E a tua linha de pesquisa vai bem nessa direção, né, Wesley? Especificamente quanto às mulheres trans e travestis, né? Isso mesmo. A gente traz, então, toda essa vivência, né? Essa marginalização vivida, presenciada por elas. A evasão escolar, a questão da evasão escolar e também o abandono do ambiente familiar, né? E onde essas pessoas chegarão, né? Sem estudo e sem o apoio da família. Sim, com certeza. Inclusive, eu li até essa semana sobre a dificuldade de integração social que existe. Acho que vale muito questionamento. Por que a grande maioria das vezes a gente enxerga essa galera nas ruas, do que, por exemplo, trabalhando num escritório, trabalhando numa loja, com uma gerência de alguma empresa? Será que isso somente acontece por uma escolha própria, ou foi aquilo que historicamente se construiu e no decorrer das últimas décadas, dos últimos anos, foi o que sobrou para elas? Eu acredito que nenhuma pessoa queira trabalhar na rua, né? No meio da prostituição, no meio da violência e dessa marginalização. Só que o fato dessas pessoas chegarem a esses ambientes, né, de prostituição, de marginalização, ocorre devido
ao não apoio, né, da família e da sociedade em si, por elas não terem um estudo e até mesmo por não encontrarem oportunidades de emprego. Faltam muitas opções, né? Sim, e assim, poucas coisas elas são feitas no intuito de mudar essa questão. Eu acho que se a gente for listar, por exemplo, os profissionais de saúde que estão preparados para atender integralmente a população, praticamente ninguém, né, Carol? É verdade. Inclusive, não só para os LGBTs, mas também para outros grupos sociais, como os indígenas, os negros, pessoas com deficiência, imigrantes, entre outros grupos. Então, é aí que eu acho que a nossa função entra, né? Como transmissor de conhecimento e replicando as boas ações. Tentar mudar a realidade, falando sobre o assunto e trazendo informação com propriedade. Esse despreparo, ele está inserido em diversas áreas, né? E também na área da saúde. Inclusive, eu já ouvi muitos relatos de mulheres transexuais e de travestis que são desrespeitadas, até mesmo pelo fato de da não aceitação do nome social. Então, quando elas adentram ao atendimento, seja pelo SUS ou até mesmo por uma rede privada, o médico a chama pelo nome do documento e quando então se depara, ele chamou João e ali de repente encontrou chegou uma mulher na sala dele de salto alto, né, de cabelo toda siliconada, e esse conflito acaba sendo muito instigante para essa pessoa que está vivenciando isso, né? Inclusive, a gente até tinha comentado no último episódio, né, Maria? Que às vezes acaba sendo até uma forma de provocação, uma forma de preconceito velado sobre toda a situação da transexualidade em si. Mas, por mais que existam muitas fontes de informações, eu acho que falar sobre isso nunca é suficiente, né? É um assunto que a gente precisa discutir e trazer sempre para a normalidade, porque às vezes ele vai sendo esquecido, vai passando, e a gente não pode deixar isso se perder. E a pessoa compreender do que se trata esse mundo, ver que não existe safadeza, ver que não é vadiagem e que muito menos uma ameaça para as outras pessoas é essencial. O que a comunidade procura, além de tudo, é a conquista do respeito que a gente estava falando ali no começo. Ninguém procura privilégios, nós queremos poder andar na rua com segurança, não nos sentir ameaçados quando andamos de mãos dadas com quem a gente ama na rua, ou até mesmo estar sujeito a apanhar com lâmpadas, como aconteceu em 2010 lá em São Paulo. Eu acho esse caso tão absurdo de relembrar. Como é que uma pessoa pode fazer uma situação assim, bater numa outra com lâmpada de graça? Não tem explicação, e eu fico muito emocionada na hora que eu penso, né, sobre essa questão de respeito e como todos estão muito vulneráveis a essas situações, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente vai ver muito pai aí por aí se preocupando mais com o que a vizinha está pensando, o que a parente está pensando, do que se o filho está em segurança ou se ele está com bem-estar próprio, e aí por diante, né? Porque se você ser diferente, acaba sendo uma ameaça e como se fosse uma ruína social, né? Por exemplo, quantas vezes a gente não escuta, principalmente às vezes da família ou pessoas próximas, amigos, alguém sempre com um comentário: se fulano andar assim, vai acabar com a própria reputação, se sair com essa roupa, se gesticular dessa forma. Então é muito complicado. E quando, na verdade, se a gente for parar para pensar, nesse momento que a vida da pessoa está realmente começando, né, Wesley? Realmente. A transexual, né, na maioria das vezes ela acaba tendo essa disforia de gênero, que é o que ocorre com elas, ainda na infância ou no início da adolescência. O mesmo ocorre com as travestis. E a agressão no ambiente escolar, ele se inicia nesse momento, né, onde são apontados pelos demais, e também a agressão dentro de casa, dentro do ambiente familiar, né, onde a família não entende ou muitas vezes acaba não aceitando e levando então até mesmo a expulsão dessa pessoa do ambiente familiar. E então essa pessoa tem todo esse processo, adentrando então no processo transexualizador, ela tem que ter um acompanhamento mínimo de 2 anos, né? Esse é a portaria que o SUS atende hoje, desde o ano de 2008. E aí ela tem um tratamento no mínimo de 2 anos, passando por psicólogo, enfim, e demais multiprofissionais, uma equipe multiprofissional, que vai apresentar um laudo, então, né, de disforia de gênero para que essa pessoa consiga os outros recursos desse processo transexualizador. Entendi. Me lembrei agora daquele vídeo que fala que travesti não é bagunça, né? É um vídeo antigo, mas serve pra gente poder perceber. Isso não é uma fase, isso não é uma moda, isso não é nada. Isso é a pessoa querendo se expressar da maneira como ela é, né? Inclusive, Wesley, eu só ia pedir pra você, acho que a gente acabou não comentando ainda, a questão da diferença entre uma pessoa ser travesti e ser uma mulher transexual. Tu consegue definir isso pra gente um pouquinho melhor?
Sim, sim. A transexual, ela tem uma disforia de gênero, né? Então, ela busca readequar o seu corpo de acordo com o gênero a qual ela acredita pertencer, que seria o oposto, então, né? Eu nasci homem, eu pertenço ao sexo feminino, e aí eu quero readequar o meu corpo. E já a travesti, ela não sofre essa disforia, né? Ela convive muito bem com o órgão, com a genitália dela, e não busca, então, essa readequação. Entendi. E a gente observa as muitas dificuldades que essas pessoas passam, né? Principalmente da família, um pai, uma mãe, falando, não é isso que eu queria para a tua vida. Como se a opinião dela fosse importante e do indivíduo não. Nessas horas até parece que tá todo mundo dando palpite, igual acontecia na época da escola mesmo, da 5ª série. Todo mundo quer determinar o que a pessoa tem que fazer da vida. E aí é muitas vezes que a gente vê as ofensas disfarçadas de opinião, né? E na grande maioria das vezes surge como uma piadinha, um olhar torto, ou vem com uma conversa de não que eu não goste, tenho até amigos que são. Meu Deus, como é péssimo escutar essa frase. É horrível, né? E isso está super presente na vida dessas pessoas, né? E a expectativa de que os pais, né, normativos, heterossexuais, eles têm e colocam em cima desse filho é que tenha uma vida comum como a deles, né? Então, que gere uma família, que tenha filhos e que viva nesse ciclo, nessa normatividade. E já com as travestis, quando se assumem, com os transexuais, quando se assumem, acaba que a família se preocupa muito, né? Nem tanto o que a pessoa vai ser dentro de casa, mas sim o que ela vai mostrar para a sociedade, né? Então, elas se preocupam, o que o vizinho vai achar, o que seu avô vai achar, e na verdade acaba virando as costas e não tendo essa aceitação de uma forma adequada, como deveria ser, né? E a partir disso, acho que a gente consegue puxar até um gancho para outro ponto, né? Que é o lugar de fala. Isso acaba até transcendendo o contexto LGBT, né, Maria? E lembrando que a ideia, lugar de fala, tem como objetivo oferecer uma visibilidade aos sujeitos, cujos pensamentos foram desconsiderados durante esse tempo todo, né? É o indivíduo poder opinar e discutir sobre os seus assuntos, e não ter eles falados por terceiros, que muitas vezes nem pertencem ao grupo e às vezes nem sabem do que estão falando. Com certeza. E o lugar de fala não se trata de calar ninguém, mas sim de abrir um espaço para que diversas vozes sejam ouvidas e levadas a sério. Um exemplo bem prático disso é a gente ver a questão do aborto, que muitas vezes ela é discutida só por homens, quando na verdade o principal interessado nessa história toda são as mulheres. Isso é algo que repercute muito, né? Principalmente no meio LGBTQIA+. E é muito importante, então, que nós possamos ajudar, contribuir para esse local de fala, né, das pessoas transexuais e travestis. Lembrando que apenas 5% das travestis e transexuais conseguem alcançar o ensino superior. E nós que estamos nesse meio, se faz muito importante para que nós permitimos, né, a esse espaço a estes. Eu encontrei aqui rapidinho até um comentário que diz, entre aspas, né? O lugar de fala traz, na sua essência, a consistência do papel do indivíduo nas suas lutas, criando lucidez de quando você é o protagonista do seu próprio cenário de discussão. E é nesse ponto que eu considero a educação tão importante, como Wesley falou. Quando temos informações sobre os assuntos e temos oportunidade de conversar e debater de maneira correta, como que a gente está tentando fazer aqui, eles deixam de se tornar tabus e passam a ser coisas comuns. Isso. E assim, algo interessante, né, que nós buscamos na nossa pesquisa, tanto eu como a professora Karina, a doutora Karina Bossart, que é minha orientadora, permitir então esse espaço de fala a essas pessoas, né, os transexuais e travestis. Então, nós fazemos uma pesquisa, toda uma literatura e um levantamento literário, e nós permitimos a eles então para que eles deem a sua opinião, né, e a partir do nosso material, do nosso projeto, para que eles demonstrem para nós se eles estão enxergando a vida deles ali ou não. Uhum. E um exemplo legal dessa situação da educação que a gente estava comentando é a quantidade de mães de pessoas LGBTs que antes tinham um posicionamento um pouco ruim e hoje estão participando de grupos, ONGs e estão defendendo a legitimidade de toda a causa. Porque, querendo ou não, existir, ter o corpo da sua própria maneira, expressar a sua própria voz, botar a cara na rua, é tudo um ato político. O fato de você acordar, trabalhar, se arrumar, se valorizar, expressa muita coisa. E lembrando que 90%, né, das mulheres transexuais e travestis estão inseridas hoje no mercado da prostituição, pensando que pelo fato de não terem oportunidade, né, dentro da sociedade, elas estão atuando de forma política, né, no sentido de viver, pois elas não sabem, elas saem de casa sem saber se vão retornar vivas.
E sem pensar duas vezes, são essas pessoas que abrem as maiores portas do mundo quanto à aceitação. São essas pessoas que gritam os sentimentos e que vivem a diferença e dão literalmente a cara a tapa, que muitas vezes apanham nas ruas e que sofrem de diversos tipos de preconceito. Carol, e são graças a eles, entendeu, que muitas vezes são desprezados até pela própria comunidade, que você tem uma série de direitos garantidos e ainda terá muitos outros. Portanto, no mínimo, todos nós devemos ser muito gratos a eles. Mas, gente, para começar a finalizar, eu queria sugerir uma atividade rápida com vocês três que estão aqui e com quem está escutando a gente também, se tiver a oportunidade, seria legal. Eu quero que cada um, antes da gente se despedir, pense numa palavra ou em um sentimento para definir qual é a sua relação com a temática LGBTQIA+. Só que assim, eu quero que essa palavra venha do fundo do coração e expresse bem como você está se sentindo nesse momento. Vai lá, Maria, você começa. Ah, mas eu? Então, a palavra que eu escolhi é empatia. E para tentar definir, eu escolhi uma frase. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, é muito importante você se identificar com a outra pessoa para compreender o que ela pensa e o que ela sente. Então, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Vai lá, Wesley, tua vez agora. Linda sua frase, Maria, parabéns. A minha palavra seria aceitação, né? Aceitação tão precária que essas pessoas enfrentam, né? Por não terem aceitação da sociedade. E aí, Carol? Bom, eu acho que a minha palavra, o meu sentimento é de orgulho. Primeiro, orgulho de fazer parte dessa comunidade LGBTQIA+, né? Tenho muito orgulho de poder fazer parte disso e também desse projeto tão bonito, desse podcast que, a princípio, está terminando hoje. A minha palavra para vocês hoje, eu acho que é resiliência. Eu acho que a gente nunca pode deixar de lutar, a gente nunca pode deixar de acreditar e a gente tem que sempre se manter firme. Essas lutas, elas infelizmente não são fáceis, são lutas que precisam ser constantes e até a gente conseguir atingir aquele espaço que a gente tanto almeja, que na verdade não é nada mais do que a nossa garantia como qualquer outro ser humano, eu acho que a gente precisa ter muita resiliência, a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa literalmente colocar a cara a tapa, como a gente está fazendo, e ensinar os demais que isso não é nada fora do comum. E agora vamos finalizar, né? Não querendo, mas vamos finalizar. Eu queria imensamente agradecer todo mundo que está acompanhando a gente nesses dias, todo mundo que está escutando, mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, sobre o trabalho, dando esse feedback legal. Queria agradecer também o Bruno, que está aqui, ajudando a gente na parte do áudio. Queria agradecer você, Wesley, por ter cedido esse teu espaço, vindo até Itajaí para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Carol e Maria, eu nem preciso falar muita coisa, vocês são minhas parceiras, amo de paixão, vocês são demais. E eu gostaria de agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui debatendo, falando um pouquinho mais sobre essa temática que se faz tão importante. Muito obrigado. Wesley, muito obrigado por ter se disposto a vir aqui hoje, né, para conversar conosco. Carol, Well, muito obrigada por tudo e um sentimento um pouco de tristeza, né, de esse seu finalzinho, mas quem sabe não faremos outros daqui para frente, né? Bom, eu também queria agradecer inicialmente ao Wesley, né, por ter contribuído com o nosso episódio de hoje. E também o El e a Maria, que são super parceiros. Eu já estou com um pouquinho de nostalgia, como o El falou. Foi um mês tão bacana da gente construir esse podcast, tá no finalzinho da residência. Mas eu acredito nesse sonho, eu acho que a gente sonha ele juntos e talvez a gente consiga colocar novos episódios no ar. Até a próxima, talvez. Obrigado de novo para todo mundo e eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. E quem sabe, né, Carol e Maria, a gente consiga colocar mais alguns episódios ano que vem. Um grande abraço a todos e valeu! Você ouviu Fora do Armário, uma iniciativa dos residentes de Medicina de Família e Comunidade da Univale.